Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Então, esse mês de novembro, a gente tem que dividir ele em duas cores. Primeiro, o azul, né? Para aquele olhar especial na prevenção do câncer de próstata, chamar a atenção dos homens para fazer os exames, né? Fazer os seus tratamentos médicos anuais, enfim. E também nós temos que dividir ele como verde, porque novembro também é um mês que a gente incentiva as pessoas a se tratarem com homeopatia. Essa é uma campanha nacional e a gente sugere que as pessoas que não conheçam o tratamento homeopático realmente procurem saber como é que funciona, né? Quem se trata com homeopatia, aproveite também essa data para divulgar esse tratamento para os seus amigos, para as pessoas que conhecem, para outros familiares, porque o tratamento homeopático, Diego, ele é um tratamento que ele faz com que 3 pilares da nossa vida fiquem alinhados: o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. O Dr. Hahnemann, que era o médico que fundou a homeopatia, ele dizia que quando algum desses pilares estão desestruturados, em desequilíbrio, a gente abre um espaço para quê? Para uma doença. Então, é aquela história das doenças psicossomáticas, né? Quando a gente ou aquelas doenças porque a gente trabalha demais com o corpo. Então, são os 3 pilares da tua vida que tu tem que cuidar: corpo, mente e o espírito. O que seria ideal? Seria ideal a pessoa fazer uma consulta homeopática e tentar descobrir o seu medicamento de fundo. O que é o medicamento de fundo da pessoa, Diego? Cada um tem o seu. O que tu tem de estranho, raro e peculiar que é só teu? A partir disso, a gente escolhe um remedinho, umas gotinhas para te tomar todo dia, que vão atuar nesses 3 pontos da tua vida para te ficar sempre em equilíbrio e manter a tua energia vital em equilíbrio. Fer, a pergunta que o pessoal tem sempre: florais são a mesma coisa que a homeopatia? Então, essa é uma das coisas que as pessoas confundem muito, certo? Os florais, eles são preparados líquidos, naturais, obtidos a partir de extratos de flores, de arbustos, árvores silvestres, tá? E qual que é a finalidade do floral? É restabelecer o equilíbrio emocional e o bem-estar físico. No caso da homeopatia, a gente trabalha com os 3 reinos: o reino vegetal, o reino animal e o reino mineral. Não é só planta, não é só flor, tá? Nesse caso, a gente também não pensa só no bem-estar mental. A gente também pensa no bem-estar físico. Então, a homeopatia, ela vai agir nas 3 esferas: no corpo, na mente e no espírito. O floral, ele vai trabalhar, então, a questão mais mental. Fer, outra pergunta: a fitoterapia e a homeopatia são a mesma coisa? Também não. Olha só, para te ter um medicamento homeopático, você tem que ter um medicamento diluído, succionado, agitado, tá? Então, a partir disso, você tem a homeopatia. No caso da fitoterapia, a fitoterapia é o extrato da planta com valor terapêutico. Então, na homeopatia, você vai usar, por exemplo, uma maracujá, uma passiflora diluída. Na fitoterapia, você tem que usar ela concentrada. Então, cada um vai atuar de uma forma. Pergunta chegando: resultados do tratamento homeopático somente são alcançados assim a longo prazo? Então, isso é uma das coisas que as pessoas sempre perguntam, né? Ai, mas eu vou fazer um tratamento homeopático, quanto tempo vai demorar para começar a fazer efeito? Então, o que acontece, Diego? A maioria das pessoas, ela opta pela homeopatia quando ela já tentou de tudo, certo? Então, ela já está tão desgastada que ela quer um resultado imediatamente. Agora, vamos fazer uma experiência aqui, eu e tu. Supondo que uma pessoa tenha uma rinite, uma sinusite uma vida inteira. Como é que em 6 meses ela vai ficar curada? Não tem como, né? Ela precisa de um tratamento mais longo. Ela já vai conseguir notar os primeiros resultados nos primeiros dias de tratamento. Mas para ela se curar, ela precisa de mais tempo. Eu sempre digo, não tem como passar a vida inteira limpo com um frasquinho de remédio. Certo? Então, assim, ó, a gente vê que a homeopatia não demora para fazer efeito. Sabe por quê? Porque a gente trata muita criança e muito bicho também.
Tanto os bichos quanto as crianças, eles dão um resultado rápido. Por exemplo, uma febre. Uma febre, tu tem que ter um resultado rápido. Uma cólica de bebê, mesma coisa. Como é que você vai deixar uma criança com 2 meses com cólica? Então, ela tem que ter um resultado mais rápido. Então, as crianças são a vitrine da homeopatia, porque elas demonstram, elas aceitam melhor o medicamento homeopático e elas também conseguem os resultados mais rápidos. Então, quando a pessoa diz assim, mas o tratamento homeopático demora, daí eu pergunto assim, mas demora quanto? Quanto tempo tu quer se curar? Faz 20 anos que eu tenho essa doença. Então, não vai ser em 1 mês, 2 meses que tu vai se curar. Pode ser que tu demore 6, pode ser que tu demore 1 ano, mas você já começa a ver os resultados nos primeiros dias de tratamento. Fernanda, outra pergunta. A homeopatia pode ser considerada uma medicina preventiva? Então, isso é verdade. Principalmente se você descobre o teu medicamento de fundo. Aquele medicamento que é teu. Que o teu é diferente do meu. Então, por exemplo, assim, ela melhora muito a nossa imunidade inata. O que é isso? É a imunidade que a gente carrega, que a gente vem de fábrica, como eu digo. Tá? Assim, ela atua na prevenção e no tratamento de várias doenças. Fer, conta pra gente algumas das doenças que poderão assim ser tratadas com a homeopatia que geralmente o pessoal procura ou pede. Certo. O ideal mesmo seria, Diego, que as pessoas fizessem uma consulta homeopática para saber qual que é o seu medicamento de fundo, tá? Mas a maioria das pessoas não tira o tempo para fazer isso, porque quando você toma o teu medicamento de fundo, você não se desequilibra e você não fica doente, você fica sempre bem. Mas a homeopatia ela pode ser usada para tratar várias situações, por exemplo, os quadros alérgicos, rinite, sinusite, asma, dermatite. Funciona e funciona muito bem. Nas crianças, a gente nota que as crises de asma diminuem muito, tá? Quadros inflamatórios e infecciosos de repetição. Otite, que é a dor de ouvido, amidalite, dor de garganta, cistite, problemas na bexiga, também funciona muito bem. Funciona muito bem também, Diego, para os quadros de cólica renal, tá? Inflamações no rim, pedra no rim, funciona muito bem, o resultado é bem satisfatório. Enxaquecas, tá? Alterações comportamentais, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, insônia. Outra questão, problemas na infância, terror noturno, alterações do desenvolvimento, dificuldade de aprendizado e alterações gastrointestinais também, gastrite, diarreia, constipação, tá? Existem outras condições que a homeopatia também, ela entra muito bem, tá? Que ela ainda também não é tão conhecida. Por exemplo, no tratamento do câncer, a homeopatia pode ajudar a diminuir os efeitos colaterais dos medicamentos. Antes e ou após procedimentos cirúrgicos. A gente tem, por exemplo, a arnica. A arnica é uma homeopatia que ela foi usada por muitos anos aqui no Brasil por um cirurgião plástico muito famoso, que hoje é falecido, e ele indicava sempre para as mulheres, antes de fazer cirurgia, umas gotinhas de arnica, depois da cirurgia também. Então, diminui muito os hematomas, ela é antitrombótica, funciona muito bem. Tá? Então, ainda nas doenças degenerativas terminais, ela pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Tá? Nas doenças crônicas também, existe também uma possibilidade, às vezes, de diminuir o número de medicamentos alopáticos para o paciente ter um melhor equilíbrio. E sempre lembrando, Diego, ao contrário do que muita gente pensa, a homeopatia e a alopatia, elas não são inimigas. Tá? Elas podem ser usadas em conjunto. E a grande vantagem da homeopatia é que ela trata a causa dos sintomas, mantendo o organismo sempre com a sua imunidade ativa e ela é livre de efeitos colaterais. O que a gente diz? A alopatia ela tem uma importância imensa para o nosso mundo. Mas se a gente conseguir introduzir a homeopatia, o paciente ele ganha muito mais qualidade de vida. Principalmente quando ele está, por exemplo, tratando uma doença mais crônica ou está no final da vida dele. A gente nota que ela é um conforto que complementa o tratamento alopático.
E Fernanda, quem ficou com alguma dúvida, pergunta, quer falar com vocês, como é que faz? Então, Diego, a gente está localizada aqui em Tapejara em 2 endereços, tá? Na Júlio de Castilhos, onde a gente tem a Naturativa Manipulação, que a gente faz os florais, as homeopatias, aromaterapia, fitoterapia, dermatologia, tá? Na Saúde Center Clínica também a gente tem uma drogaria bem completa. Lá a gente tem a Farmácia Popular, que é um programa do governo, que o seu medicamento pode ser gratuito. E lembrando que a gente tem um canal no YouTube para o pessoal conhecer os nossos vídeos, entra lá, Naturativa RS. Temos também a loja virtual, www.naturativaRS.com.br, e também temos o grupo do WhatsApp, 33443000. Manda um recadinho aí que você já entra no grupo e pode estar recebendo todas as nossas novidades. Esse mês a gente está com uma promo. Na compra de 2 emagrecedores naturais, você ganha 30 cápsulas de composto bronzeador, que além de ficar bonita, você vai ficar também bronzeada.